Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica Costa e o assunto da aula de hoje é Normas de Formatação para Trabalhos Científicos e Acadêmicos, parte 2. Vamos ver então nessa aula as normas para citação, ok? Para nota de rodapé e para as referências. Existem 3 formas de se fazer citação no trabalho científico, tá? Direta, citação indireta e citação de citação. Vamos ver então a diferença entre eles. Na citação direta, você vai utilizar então um texto copiado ao pé da letra. Nós chamamos de ipsis literis. Então aqui nós temos, entre aspas, o texto deve vir assim como foi descrito com as próprias palavras do autor, tá? O sobrenome do autor, nesse caso, Lakatos, ponto e vírgula, Marconi, tá? E a página. Vamos ver na frente de que forma isso vai funcionar. Para citações literais ou diretas, é necessária a indicação da página exata que você está utilizando aquela informação. Então, aqui nós temos uma citação curta de até 3 linhas, entre aspas, tá vendo? E aqui nós temos o último sobrenome do autor em caixa alta, vírgula, o ano, vírgula, P ponto, o número da página. Exatamente, deve vir o número da página em citação direta, ok? Então, aqui nós temos uma informação referente a aspas duplas. Toda citação direta deve vir entre aspas duplas, tá? Aspas simples significa algum recurso, alguma indicação dentro daquele texto que você está informando. Como se fosse algo que você está chamando atenção dentro daquele texto. Temos, então, citações que podem ser curtas, diretas, né? Curtas ou longas. Nas citações curtas de até 3 linhas, então, a informação ela deve vir incorporada no próprio texto, entre aspas, mas não precisa vir destacado. Aqui está destacado para que vocês consigam enxergar, tá bom? Então, até 3 linhas, entre aspas, então, vindo aqui o nome do último sobrenome do autor, vírgula, o ano, vírgula e a página, ok? Na citação longa, né, nós temos aqui a margem, ela deve vir a 4 centímetros da margem original do trabalho. O espaçamento do todo trabalho é 1,5, porém, nessa citação aqui, ela deve vir de 1, espaçamento simples, tá? Apenas 1 centímetro. 1 centímetro. O restante, o espaçamento é de 1,5. Seguindo a mesma regra, o nome do autor, ano e número da página. Na citação direta, é quando você vai ler o material do autor, porém você vai reescrever utilizando as suas próprias palavras, fazendo uma síntese das ideias que foram apresentadas, ok? Nesse caso, então, não é necessário que você informe o número da página. Observe nesse exemplo. As frequentes idas a consultas médicas e hemodiálise alteram o cotidiano dos adoecidos e dificultam a manutenção da atividade laboral. Costa, vírgula, o ano, tá vendo? Não há necessidade de informar a página. No exemplo de baixo, vai funcionar da mesma forma, mas observe que aqui são 2 autores, tá? Separados. A separação entre os autores é de ponto e vírgula e a separação para o ano é de vírgula. Então, nós temos a transcrição direta e indireta. Porém, quando você vai fazer uma citação de citação, que é a terceira forma de se fazer uma citação no seu trabalho, que inclusive é importante salientar que não é muito bem visto pelas revistas científicas, tá? Funciona quando você quer ter acesso a uma obra que foi citada naquele artigo, porém você não teve acesso por ser um artigo pago, ou então pela obra já ser muito antiga e já ter sido recolhida. E aí você utiliza o nome do autor do documento que você não teve acesso, seguido por a expressão latina apud ou citado por, tá? Das 2 formas estão corretas. E o autor e ano do artigo qual você está pegando essa informação. Então, aqui eu tenho 2 exemplos, tá? Temos aqui uma citação direta entre aspas, e depois nós temos Cervo e Bervian, que é o autor que dá a obra que você não teve acesso, apud e
a obra do qual você está lendo, o artigo do qual você está lendo. E por ser uma citação direta, deve-se então utilizar o número da página. Essa aqui também é uma citação que segue a mesma lógica, porém, ao invés de se utilizar a PUD, aqui se for utilizado citado por. Tá bom? Então, seguindo as normas da ABNT 2012, também na 2011, que também reforça essa informação, não houve mudança, nós temos sistemas de chamada. Como é que funciona o sistema de chamada? Você pode fazer uma citação dentro do próprio parágrafo, incorporada ao próprio texto, segundo Bezerra, entre parênteses, o ano, e aí você não precisa dar destaque nessa citação, bem, você vai colocar o nome, a primeira letra em maiúsculo por se tratar de nome próprio, e essa citação é citação indireta, tá? Por isso que não tem o número da página, mas se fosse direta deveria ter. Ou você pode fazer a citação ao final do parágrafo, e aí sim, o nome do autor deve vir entre aspas, junto, entre parênteses, junto com um ano, separados por vírgula, tá? Caso você queira indicar alguma supressão dentro da citação que você está fazendo, por exemplo, você vai citar um texto, porém, o texto vai continuar falando uma coisa que que não era o seu interesse. Aí você interrompe aonde você quer e coloca, então, colchetes e 3 pontinhos dentro, tá bom? Essa aqui é uma citação indireta, reescrita com as próprias palavras do autor. Então, aqui a gente não tem o número da página, tá? Caso você queira fazer, então, uma marcação dentro de uma citação direta, você pode marcar, então, em negrito ou em itálico. Se essa marcação já vir do próprio autor, você vai colocar logo após a página, grifo do autor. Caso essa marcação não exista e você que criou porque você quer marcar alguma informação importante dentro daquela citação, depois da página você coloca grifo nosso. Caso você pegue algum artigo em inglês e faça alguma citação desse artigo, é necessário que você coloque, então, nesse caso, tradução nossa, tá? Aqui tá online, porque esse texto foi tirado da internet, mas se for um artigo, pode vir o número da página e ao lado, tradução nossa. Quando você for fazer alguma citação relacionada a palestras, debates ou comunicações verbais, ao final do texto, ao final do parágrafo, você deve trazer informação verbal, entre parênteses, e aqui uma nota de rodapé, tá? E você deve informar nessa nota de rodapé, uma nota explicativa, de onde veio essa informação. Então, notícia fornecida pela professora tal, em tal local, cidade e o ano. Caso haja coincidência nos sobrenomes dos autores, nesse caso observamos aqui, ó, Bandeira 97 e Bandeira 99, tá bom? Como você está utilizando o trabalho, você sabe que são 2 autores diferentes, mas da forma como está colocado aqui, parece que é o mesmo autor. Nesse caso, então, deve-se colocar o primeiro nome do autor e abreviado, ó. Porém, se a coincidência persistir, deve-se, então, trazer o nome por extenso, ok? Quando você for citar vários trabalhos do mesmo autor, né, dos mesmos autores, publicados no mesmo ano, você deve utilizar letras A e B, para que você não confunda, tá bom? Então, aqui, Carvalho, Paiva, Aparício, o ano, tá vendo? Os 2 foram publicados no mesmo ano, e um é A, o outro é B. Caso no mesmo parágrafo você estiver utilizando, você vai citar 3 obras dos mesmos autores, porém de anos diferentes, utiliza-se então em ordem cronológica, Carvalho, Paiva, Aparício, 2011, 2013, 2015, ok? Caso você cite de diferentes autorias, tá? Você vai manter o parênteses, vai separar os autores por ponto e vírgula, tá vendo? Por ponto e vírgula, e vai utilizar a ordem alfabética aqui, M, O, S, V, tá vendo? Separação do autor para o ano é vírgula, e entre as referências é ponto e vírgula.
e é um parêntese só para todas as informações. Então, quando você for fazer uma citação e esse texto tiver apenas um autor, você vai trazer, então, o último sobrenome dele, aqui para a citação indireta, vírgula o ano. Se forem dois autores, você vai trazer a separação entre os autores com ponto e vírgula e a separação do último autor para o ano com uma vírgula, tá vendo? Três autores seguindo a mesma regra, Brandão, ponto e vírgula, Vieira, ponto e vírgula, Teles, vírgula e o ano. Para 4 autores ou mais, então, você vai utilizar apenas o primeiro sobrenome do autor e a sigla et sem ponto ao ponto, vírgula e o ano. Exatamente dessa forma, tá bom? Que significa e outros. Vamos agora, então, para as notas de rodapé. As notas de rodapé, elas são utilizadas para fazer observações, indicações relacionadas ao texto. Elas podem, então, ser explicativas ou ser uma nota informando alguma referência que você citou nesse texto, tá bom? Elas são enumeradas, então, em algarismos arábicos e devem vir em espaçamentos simples ao final da página com um filete de 3 centímetros. Como assim? Dessa forma, ó. Ao final da página, um filete de 3 centímetros. Tem um recurso no Word que ela já entra automático, tá? Aqui, ó, número 1 e o filete e a informação da Vivi em espaçamento simples. Nesse caso, ela é uma nota explicativa, tá bom? Então, você fez uma citação aqui, ó, de um manifesto e aí você diz, para maiores informações, entre no site tal. Nesse segundo exemplo, nós temos, então, uma nota que informa uma referência. Você fez uma citação direta aqui, ó, entre aspas, desse trabalho, e aqui ao final da página você trouxe onde o local que você pode encontrar essa informação, tá? Disponível em ano, essas informações referentes à referência da citação que você utilizou. É importante também que traga o ano de acesso. Então, as notas de rodapé, elas seguem também uma regrinha básica. Você fez uma primeira citação no trabalho todo daquele autor, então você vai citar ele da forma como você citaria nas suas referências, tá? Então, ano, ou o nome do autor, o título da obra, local, editora, ano e página. Porém, para menções posteriores, para você não ficar repetindo a mesma informação, você pode usar siglas, tá bom? Que vai substituir elementos que foram utilizados anteriormente. Vamos ver aqui um exemplo. A sigla id e idem, ela substitui então o nome do autor. Você pode observar aqui as obras, que é o mesmo autor, que aqui é demo, vírgula, p ponto, né, abreviatura. E embaixo você vai citar em outra página essa referência, como nota de rodapé, lembrando que é uma nota de rodapé. Então, você não precisa escrever o nome do autor, você utiliza essa sigla, id, tá? E informa, então, apenas a página que você está utilizando, que pode ser uma página diferente da citação anterior. Caso você vá fazer uma citação da mesma obra, você vai colocar ibid ou ibidem, tá? Que significa, então, que é a mesma obra anterior, exatamente da mesma forma, informando aqui apenas a página que é diferente. Aqui foi 87, aqui 85, aqui 87. Caso você faça uma citação e a obra já tenha sido citada, você repete o nome do autor, tá? E você pode usar a sigla OPCIT, tá bom? E informar o número da página, que aqui é diferente, né? 77 nesse e 87 nesse. Caso o local já tenha sido citado, você pode suprimir, então, na nota de rodapé seguinte. Repete-se, então, o nome do autor e o restante todo você pode colocar LOCCIT. Aqui até o número da página foi o mesmo. Então, não foi necessário informar. E as referências, né? Que nós vamos ver na próxima aula, porque nessa nós já esgotamos o nosso tempo. Então, ficamos por aqui.
e até a próxima.